Vamos nessa! Percebam, a partir de agora, nesse bloco, vamos estudar a solidariedade no direito tributário. Vocês vão ver comigo que o mundo dos concursos públicos não admite, por exemplo, a solidariedade ativa no direito tributário. Ou seja, não permite que dois entes federativos ou duas pessoas jurídicas de direito público cobrem o mesmo tributo ao mesmo tempo. Por outro lado, há a possibilidade da solidariedade passiva, isto é, o fisco cobrar o tributo de duas ou mais pessoas. Então, vocês vão perceber, solidariedade ativa não é permitido no direito tributário brasileiro, segundo o mundo dos nossos concursos públicos, em razão que se afirma que o fundamento para isso é a rigidez da competência tributária, mas, por outro lado, se admite a solidariedade passiva e seus efeitos são estudados a partir de agora nos artigos 124 e 125 do CTN. Vamos nessa. Veja, solidariedade no direito ocorre quando há, por exemplo, mais de um devedor no polo passivo, que é a solidariedade passiva, ou mais de um credor no polo ativo, a solidariedade ativa. No direito tributário, não se admite solidariedade ativa, ou seja, mais de um credor no polo ativo, por exemplo, duas pessoas jurídicas de direito público cobrando tributo ao mesmo tempo. Então, não existe, né, a solidariedade ativa no nosso direito tributário. Agora, né, como eu já falei, a disciplina da passiva está nos artigos 124 e 125 do CTN, se permitindo que o fisco cobre do devedor, né, sem qualquer cobre de um ou mais devedores, né, na relação tributária, eu posso cobrar de um ou mais, e nesse caso vamos ver se há possibilidade do benefício de ordem. Já já respondemos essa pergunta. Então veja, em outras palavras, né, este caso denominado pela doutrina também de responsabilidade tributária por solidariedade ocorre quando um dos devedores solidários pode responder por toda a obrigação tributária. Assim, o fisco pode cobrar de qualquer um dos devedores solidários toda a dívida. O fisco cobra de um só o valor integral da dívida. Isso é a nossa querida solidariedade passiva. Então veja, apesar da solidariedade decorrer sempre de lei, a doutrina afirma que há dois tipos de solidariedade passiva e isso é cobrado em prova. A natural, que é presente no artigo 124.1, que acontece entre pessoas que têm um interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação. Por exemplo, se há um imóvel de proprietário de mais de uma pessoa, ou seja, vários irmãos como coproprietários de imóvel, de um determinado imóvel, qualquer um deles pode ser responsabilizado pelo pagamento da dívida do IPTU. Esta é a solidariedade natural, por exemplo, que cai em prova quando existe mais de um proprietário no caso de um imóvel, ou existe mais de um proprietário no caso de outro bem, né, como um automóvel. O mais comum cair em prova é o imóvel, aí pode se cobrar de qualquer um dos proprietários, ok? Mas proprietário. Ou no caso de, acontece muito, o marido e a mulher são donos do imóvel, pode ser cobrado de um ou outro, aí o valor integral. E tem a solidariedade legal, que acontece por expressa disposição legal, estabelecendo as pessoas que deverão responder solidariamente pela obrigação tributária. Exemplos que estabelecidos em lei na remessa de mercadoria vinda de outro estado para a venda sem destinatário certo, o transportador é tributariamente solidário com o remetente da mercadoria, ou seja, o transportador aí pode ser responsável por solidariedade, está prevista essa hipótese na Lei Candir. Ou os sócios, no caso de encerramento de uma sociedade de pessoas, são solidariamente responsáveis no caso do artigo 134, inciso 7 do CTN. Veja que a solidariedade tributária passiva, que é o que eu queria dizer,
quando fiz aquela pergunta, não comporta o benefício de ordem. Isto é, quando vai se cobrar de um dos coproprietários, ele não pode elencar uma pessoa para pagar antes dele. O benefício de ordem é o quê? Você, como devedor, procurar estabelecer uma ordem de pagamento. Ó, eu devo, não nego, mas só pago depois que o fisco cobrar de outra pessoa. Isso é o benefício de ordem. Na solidariedade passiva, o artigo 124, parágrafo único, não admite este benefício de ordem, ou seja, pode cobrar o valor integral de qualquer um dos responsáveis solidários e não há possibilidade de elencar o benefício de ordem. Então não fica o fisco adstrito a uma ordem de preferência, a uma ordem de pagamento, não podendo os obrigados invocar o benefício de ordem a fim de que sejam executados, em primeiro lugar, os bens de um suposto devedor, como acontece nas situações reguladas no direito civil. Vamos à questão de concurso. A solidariedade tributária instaura-se entre os sujeitos que têm um interesse comum na situação, que constituam o fato gerador da obrigação principal e, nessa hipótese, não comporta benefício de ordem perfeita, cobrou aí a solidariedade natural prevista no artigo 124.1 e disse que não tem benefício de ordem previsto no artigo 124, parágrafo único, tá perfeita. Veja aí agora um ponto fundamental para o seu sucesso em prova, que é os efeitos da solidariedade passiva no âmbito do direito tributário. Isto está previsto no artigo 125, inciso 1, inciso 2, inciso 3 do CTN. Então, com efeito, e aqui você tem que grifar no seu Código Tributário Nacional, porque há esta pegadinha no concurso, salvo dispositivo de lei em contrário. Ou seja, essa é a regra, salvo se uma lei dispor de forma diferente. Então, essa regra dos efeitos da solidariedade prevista no artigo 125 tem a exceção. A exceção é se tiver uma lei em contrário. Então, primeiro, o pagamento é efetuado por um dos obrigados, aproveita a todos. Isto é, se um paga o valor integral, todo mundo se aproveita desse pagamento, dessa extinção do crédito tributário. Segundo, a isenção ou remissão do crédito exonera a todos os obrigados, salvo se otorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. O que quer dizer isso? Existe a remissão, que é o perdão do pagamento do tributo e da multa de forma pessoal. Existe também a isenção, que é o pagamento do tributo devido antes do lançamento tributário. Se essa isenção ou se essa remissão for pessoal e não for no valor total da dívida, o que é que vai acontecer? Se for, por exemplo, metade da dívida, aquele que é isento sai da relação e subsiste quanto ao demais o saldo devedor, ou seja, a outra metade da dívida. Ou seja, aquele era isento, não é? E a isenção era pessoal. Vai subsistir quanto aos demais o saldo dessa dívida se a isenção não foi total ou se a remissão não foi total, mas parcial. E, por fim, a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais, né, em caso aí de prescrição do crédito tributário, extingue a prescrição, uma das hipóteses, nós vamos estudar uma das hipóteses de extinção do crédito tributário, o crédito tributário é extinto e aí vai favorecer, né, os demais, ou se for contra um dos obrigados, pode prejudicar também. Ok? Vejamos aí questão de concurso público de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, né? Concurso que está em pauta hoje, no dia saiu o edital. Ok? Vamos lá. Sobre a solidariedade e os seus sujeitos, né? Os sujeitos da obrigação tributária com base no CTN assinalem a opção correta. Primeiro item, letra A. O sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público que detém capacidade tributária ativa, sendo esta indelegável. Falsa. Você viu comigo, quando estudou competência e capacidade tributária ativa, que a competência tributária ela é indelegável. A competência tributária é a competência para instituir o tributo.
Já a capacidade tributária ativa, também denominada de sujeito ativo, é o quê? É aquela pessoa que é capaz de exigir o tributo. Ou seja, é aquela pessoa que é capaz de cobrar o tributo, de fiscalizar e arrecadar o tributo. Então, se por um lado a competência, que é a competência para instituir o tributo, ela é indelegável, a capacidade tributária ativa, segundo os termos do artigo 7, né, nosso artigo 7 do CTN, ela é delegável. Então, a sujeição ativa, ela é delegável, pode ser delegada a outra pessoa. Por exemplo, o Estado, né, no caso, a União Federal, ela é competente para instituir o ITR. Essa competência de instituição do ITR é indelegável. Somente o Congresso Nacional, né, através do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, pode criar ou aumentar o ITR. Todavia, a capacidade para exigir o tributo, que é para fiscalizar e arrecadar o tributo, a sujeição ativa, ela pode ser delegada ao município. E nesse caso de delegação ao município, é possível segundo os termos do artigo 7 do CTN. Por isso, a letra A está errada ao falar que capacidade tributária ativa é indelegável, porque ela é delegável nos termos do artigo 7 do CTN. B. No polo ativo da relação jurídico-tributária, necessariamente deve figurar a pessoa jurídica de direito público. Perceba que essa questão adotou o entendimento literal do CTN, artigo 119. Por isto, foi considerada correta. Mas já existe jurisprudência do STJ, por exemplo, súmula 396, que afirma que a Confederação Nacional de Agricultura, ela tem poder de cobrar o tributo, ou seja, o STJ já admite que pessoa jurídica de direito privado possa fiscalizar e cobrar o tributo. Então, perceba que o STJ caminha no sentido, né, e tem jurisprudência sumulada, súmula 396, que pessoa jurídica de direito privado também pode estar no polo ativo. Porém, esse entendimento do STJ é contrário ao CTN. E nessa questão, o examinador adotou a interpretação literal do CTN, artigo 119, por isso foi considerado correta a letra B. Letra C, o contribuinte de fato integra a relação jurídico-tributária, haja vista possuir relação direta com o fato gerador da obrigação falso. A figura do contribuinte de fato aparece nos impostos indiretos, que tem o contribuinte de direito, aquele que faz parte da relação jurídica tributária, e tem o contribuinte de fato, que é o consumidor final da mercadoria. É aquele em que é repassado o ônus econômico do tributo. Então, se o ônus econômico do tributo é repassado para alguém, esse é o contribuinte de fato. E esse contribuinte de fato não integra a relação jurídico-tributária. Só quem integra é o contribuinte de direito. Por isso, letra C, falsa. Letra D. Em regra, a solidariedade entre contribuinte de fato e contribuinte de direito na relação jurídico-tributária. Falso. Nós acabamos de falar que o contribuinte de fato não integra a relação jurídico-tributária. Por isso, não há esta solidariedade. Falso, a letra D. Letra E. A solidariedade ativa decorre da situação em que houve delegação do poder de arrecadar e fiscalizar o tributo. Falso também. Eu acabei de falar para vocês, no início desse bloco, que no direito tributário, no mundo dos concursos públicos, há um entendimento consolidado de que não existe solidariedade ativa no direito tributário. Ou seja, duas pessoas não podem ser sujeito ativo ao mesmo tempo na relação tributária. Então, em razão da rigidez, né, na fixação das competências, é o entendimento e é esse o fundamento. Okay? Então, se aparecer na sua prova que há casos de solidariedade ativa no direito tributário, o entendimento predominante é que não há essa possibilidade de solidariedade ativa, por isso a letra E é falsa e a correta é a B. Ok? Então, correta a letra B. Nos vemos daqui a pouco.